Fala galera, hoje a gente vai falar de Efésios capítulo 4. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Nesse capítulo 4, a gente começa então a segunda parte da carta de Paulo aos Efésios. Caso você não esteja vendo os vídeos em sequência, não tem problema nenhum, recomendo que você veja, né? Vai desde a introdução lá, vendo cada um dos vídeos, mas se você não está acompanhando, aqui então começa a segunda parte da carta de Paulo. A primeira parte são os 3 primeiros capítulos, a segunda parte os 3 capítulos finais, e aqui a gente vê Paulo começando a dar instruções muito claras para a igreja, direções muito específicas para a igreja, coisas que ele fala de maneira bem direta. Aqui ele vai falar sobre o andar do cristão, vai falar sobre a distribuição dos ministérios, e mais ali para o final do capítulo, começa realmente a dar umas instruções bem claras para a igreja. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar a carta de Paulo aos Efésios. Nos versículos 1 a 3, Paulo começa falando então sobre o andar do cristão, a maneira como o cristão deve caminhar. Está escrito assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então o apóstolo fala que nós devemos andar de maneira digna da nossa vocação, e aqui a gente aprende duas coisas, na verdade aprende mais coisas, vou enfatizar duas, né? A primeira coisa é que nós temos uma vocação. Hoje aqui na nossa cultura, quando a gente pensa em vocação, a gente pensa em algo que nós fazemos bem, eu tenho uma vocação para música. Mas na verdade, na palavra que Paulo utilizou, né, no sentido original da palavra, vocação significa chamado, ou seja, precisamos andar de maneira digna do nosso chamado. Quem nos chamou foi Cristo, nos chamou como igreja. E como igreja nós temos essa vocação, temos esse chamado. E existem duas maneiras de responder a esse chamado. Uma maneira que é digna, como Paulo fala, e uma maneira que é indigna. Ele não fala isso no texto, mas fica implícito que se existe uma maneira digna, existe também uma maneira indigna de andarmos conforme esse chamado. O chamado que nós temos como igreja, o mais claro deles, é que nós devemos levar a vida de Cristo para outras pessoas, devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Esses são chamados claros, né? Claro que talvez Deus tenha colocado no seu coração algo específico em relação ao seu chamado, ou para a sua igreja Deus tenha algo específico, mas de uma maneira bem geral, aqui, bem genérica, devemos alcançar os perdidos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Existe a maneira correta, a maneira digna de andarmos conforme esse chamado que nós temos, e a indigna. E aí, o que a gente precisa fazer com isso é orar e pedir a direção de Deus, saber como nós temos andado, se temos andado de uma maneira digna ou de uma maneira que não é digna desse chamado que Deus nos deu. Além disso, entender também se existe algum chamado específico que Deus já revelou nos nossos corações, além desses chamados mais gerais. Paulo também fala que nós devemos andar com humildade, mansidão, longanimidade, guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo já vem falando isso nos 3 capítulos anteriores, né, sobre a unidade no corpo de Cristo, sobre como nós devemos amar as pessoas. Enfim, aqui reforçando esse ponto de que como igreja devemos andar em unidade, guardar o vínculo da paz, suportar uns aos outros, ou seja, ajudar uns aos outros na nossa comunidade de fé. Então Paulo enfatiza várias vezes a necessidade que nós temos como igreja de andarmos em amor. Mas a gente já falou sobre isso nos 3 capítulos anteriores. Um pouquinho mais para frente, dos versos 11 e 12, Paulo tem um texto bem famoso, né, que é o texto onde ele fala dos 5 ministérios. Está escrito o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Paulo fala aqui, né, que existem 5 ministérios, mas tem um ponto muito importante que ele fala no começo, que é
quem distribui esses ministérios, quem coloca isso para as pessoas é o próprio Senhor. Está escrito, e Ele mesmo deu uns para apóstolos e blá blá blá. Então, essa distribuição dessa graça sobre a vida das pessoas, dessa unção apostólica ou pastoral, ou seja, como você quiser chamar, é feita por Deus. Deus é quem distribui os ministérios, e Paulo ainda diz que esses ministérios servem para a edificação da igreja. O propósito da distribuição desses ministérios, dessa unção sobre a vida das pessoas, dessa graça sobre a vida das pessoas, é edificar a igreja. Não é para proveito próprio ou para benefício próprio, mas para que a igreja de Cristo seja edificada, para que a noiva de Cristo seja edificada. A gente precisa sempre lembrar disso, né? Se Deus nos chamou para algo específico, se Deus nos chamou para pastores ou para evangelistas, o que for, esse chamado é para que a igreja seja edificada, o chamado é para servir, o chamado não é para ser servido, o chamado é para dar amor e não para cobrar amor. O chamado que Deus tem para as nossas vidas não é para nós mesmos, mas é para que Ele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado e que a igreja seja servida através desses ministérios. Não é para nós, é sempre para Ele. Daí então, mais para frente, Paulo começa a dar algumas direções mais claras para a igreja, né? Por exemplo, no versículo 17 está escrito assim: E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Quando nós andamos com Cristo, nós vamos na contramão do mundo. A gente já falou disso também nessa carta aos Efésios, né? Mas Paulo está deixando isso muito claro aqui. Ele diz que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, ou seja, fazendo a própria vontade, suprindo a própria necessidade. De novo, Paulo falando, olha, o evangelho é uma contracultura, andar com Deus é andar no caminho contrário ao do mundo, é entender que existe o caminho do mundo, mas existe o caminho do Senhor, e o nosso caminho é a porta estreita, não é a porta larga. Paulo reforçando o ponto de que nós somos separados do mundo, estamos no mundo, mas somos separados do mundo, fomos chamados para fora, né? Então Paulo reforçando o ponto de que andar com Deus é ir na contramão do mundo, é não fazer as mesmas coisas, é não se curvar aos mesmos desejos, às mesmas práticas. E como a gente também já falou aqui no estudo aos Efésios, muitas vezes isso vai escandalizar o mundo, mas é assim que Deus nos chamou para andar. Dos versos 22 a 24, a gente vê Paulo dizendo o seguinte, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo reforçando aquele ponto, né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A nossa antiga vida já não faz mais sentido. Aquilo que fazíamos no passado e que não serve para essa nova vida deve ficar para trás, deve ser jogado fora. E isso me remete sempre à conversa de Jesus com Nicodemos, né? Quando Jesus vira para Nicodemos e fala, é necessário que você nasça de novo. E daí a cabeça de Nicodemos explode, né? Fala, como assim eu vou nascer de novo? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala, olha, você não está entendendo nada, cara. Claro que Jesus não fala assim, né, gente? Mas mais ou menos isso, né? Olha, você não está entendendo. Aqui é o que Paulo está falando, né? Nós nascemos de novo. As nossas antigas práticas ficam para trás. Os nossos antigos vícios e hábitos, aquilo que nos afastava de Deus, ficou no passado e nós vivemos então uma nova vida em santidade para a glória do Senhor. E o aprendizado que eu tenho aqui é que nós devemos constantemente avaliar a nossa vida para entender se estamos realmente deixando a nossa antiga vida, o antigo homem para trás e vivendo essa novidade que temos no Senhor. Porque mesmo com 10, 15, 20, 40 anos de igreja, ainda podemos passar por esse tipo de situação onde a carne se levanta, se manifesta e nós nos esquecemos daquilo que é o correto, daquilo que honra o Senhor. Então, creio que devemos fazer essa autorreflexão todos os dias.
Daí no verso 27, Paulo é muito enfático, ele fala assim, não deis lugar ao diabo. Ele é muito claro na instrução dele, chega até a chocar, né? Olha, não deem lugar para o diabo na vida de vocês. Às vezes a gente esquece disso, né, pessoal? A gente fala da bênção de Deus, a gente fala da graça de Deus, da unção, da unidade, do amor. Tudo isso é verdade, é perfeito. Mas isso às vezes pode fazer com que a gente se esqueça que o inimigo anda em derredor, procurando aquele que pode tragar. Ou seja, não podemos nos esquecer que sim, existe um inimigo que tenta roubar, matar e destruir. Então Paulo é muito claro, ele fala, olha, não deem lugar para o inimigo na vida de vocês, andem de maneira digna da vocação com a qual vocês foram chamados. Andem em santidade, guardando a unidade. Então Paulo fala tudo isso e daí ele diz muito enfaticamente, não deis lugar ao diabo. A gente não pode se esquecer disso, galera. Andamos em novidade de vida para a glória do Senhor, porque o contrário disso significa que nós estamos dando lugar para o diabo nas nossas vidas. Não tem meio do caminho, né? Às vezes a gente acredita que existe um meio do caminho, a gente quer acreditar porque isso satisfaz a nossa carne, mas não tem meio do caminho. Ou a gente está servindo ao Senhor ou a gente está servindo às trevas. É duro falar isso, é até incômodo falar isso sinceramente, mas é o que Paulo está falando. Olha, não deem lugar ao diabo na vida de vocês. Andem de maneira correta, ajam de maneira correta. Então eu creio que é um alerta de Paulo para as nossas vidas, né? Para que nós nos lembremos que vivemos uma nova vida agora. Tudo aquilo que fazíamos no passado ficou para trás, porque nós não precisamos mais de nada daquilo. Hoje temos uma nova vida no Senhor. E daí, conectando tudo isso, né, no versículo 30, Paulo escreve o seguinte, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Capítulo 3, a gente já falou disso, né? Sobre a presença de Cristo em nós através do Espírito. E aqui Paulo conecta tudo que ele vem falando, dizendo, olha, não entristeçam o Espírito Santo, não deem lugar ao diabo, andem em unidade, andem em novidade de vida, andem em santidade, guardem o vínculo da paz, porque senão a gente acaba entristecendo o Espírito Santo. Então, de novo, Paulo dá algumas instruções muito diretas para a igreja aqui, pessoal. Não deem lugar ao diabo, não entristeçam o Espírito Santo, andem em unidade, amem uns aos outros, vivam a nova vida. Todas instruções muito diretas, que servem perfeitamente para as nossas vidas, que nós conseguimos aplicar e ler essa carta de Paulo para os Efésios como se fosse para nós mesmos. Porque tudo o que ele disse, ou pelo menos tudo que eu me lembro que ele disse, é completamente aplicável nas nossas vidas. Então que nós possamos ler essa carta de Paulo aos Efésios e entender que devemos aplicar isso que nós estamos aprendendo nas nossas vidas. Andando em amor com a nossa comunidade de fé, andando em santidade, tudo isso que Paulo vem falando. Gente, um capítulo melhor que o outro, né? Não tem nem o que falar. Segunda parte da carta de Paulo, com instruções bem claras, muito fácil da gente conectar com aquilo que a gente vem vivendo, muito fácil da gente aplicar nas nossas vidas, de gerar uma reflexão importante para nós. Eu tenho terminado esses vídeos com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, cure sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, te louvo, te exalto, porque o Senhor é bom em todo tempo, mesmo quando nós não somos bons. O Senhor é justo em todo tempo, mesmo quando nós somos injustos. O Senhor é perfeito e nós não. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada pessoa que está fazendo esse estudo aqui conosco, que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua palavra, para compreendermos a Tua palavra e conseguirmos fazer com que ela se torne prática nas nossas vidas. Que não seja apenas letra, mas que o Teu Espírito Santo fale conosco em todo o tempo. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos direcionando, que o Senhor continue nos guiando, que o Senhor continue nos mostrando o caminho da Tua palavra para que nós possamos aprender cada vez mais. Peço que o Senhor nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Oro para que como igreja nós caminhemos cada dia mais em unidade, em amor, suportando uns aos outros, guardando o vínculo da paz. Ensina-nos, Senhor, a tomar boas decisões para que nós não entristeçamos o Espírito, em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, não esquece que aqui na descrição do vídeo
tem um link pro blog, onde tem algumas informações a mais, tem outras coisas que eu coloquei lá no texto, tá bom? Ajuda vocês a entenderem um pouquinho melhor. Acredito que agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz. Para a obra do ministério, para a edificação do avião que está passando agora. Quando Paulo diz o cachorro tá latindo demais, mano, essa cachorrada da rua tá maluca, velho.